Oi, tudo bem? Meu nome é Ingrid e eu faço parte da equipe de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre a radioatividade. Como o assunto de radioatividade é um pouco mais extenso, será dividido em duas partes. A primeira que vai falar sobre a parte mais de conceitos gerais da radioatividade, conceitos históricos, e uma segunda parte que vai falar sobre as leis da radioatividade. Para a gente começar a entender a radioatividade, a gente precisa saber que a radioatividade ela é a liberação de uma energia invisível que pode ser chamada de radiação ionizante. Essa radiação ionizante, essa energia invisível, ela vai atravessar tanto o ar como as paredes e vai sempre partir de um material radioativo. No nosso planeta existem 28 elementos naturais que são radioativos, eles estão dispersos em todos os meios. Além disso, a gente também tem que a radioatividade ela é um fenômeno que ocorre quando o núcleo estável emite espontaneamente as suas partículas ou ondas, que são denominados de radiação, e transforma o núcleo de instável para estável. Aí, a partir disso, a gente vai ter também que a radioatividade ela está em toda parte e ela não precisa da intervenção humana para existir. Existe a radioatividade na terra, na água, no ar e que elas são causadas pelos elementos naturais que são radioativos, que estão associados principalmente ao urânio ou ao tório que estão presentes nesses locais, no caso na terra, na água e no ar. E além disso, a radioatividade ela também vai ser existente no Sol. E essa radioatividade existente no Sol é chamada de radiação cósmica. E ela também vai existir no próprio corpo humano, nos nossos tecidos e nos nossos ossos. E os elementos presentes no nosso corpo que são radioativos é o potássio 40 e o carbono 14. Agora a gente precisa entender que a radioatividade, ela é um elemento que ela não é, no caso, afetado nem pelos fatores químicos, nem pelos fatores físicos das substâncias, nem pela temperatura ou pela pressão. A radioatividade ela vai depender unicamente da instabilidade do núcleo atômico e não da sua eletrosfera. Nós temos aqui um exemplo de como funciona a radioatividade. A gente tem aqui um núcleo que aí está instável, ok? Ele vai emitir essa radiação, vai liberar essas ondas, e aí a partir da liberação dessas ondas, ele vai se tornar estável. E a partir disso, a gente pode identificar que a radioatividade, ela também pode ser criada artificialmente e pode ser utilizada no dia a dia para o avanço das ciências e das tecnologias. Um exemplo de ciência que utiliza bastante a radioatividade é a medicina e uma das principais utilizações da medicina com a radioatividade é o raio-x. Agora a gente pode dividir a radioatividade em dois tipos. Nós temos o tipo natural e nós temos o tipo artificial. O natural é o que é causado de forma natural pelos elementos e que não tem a intervenção humana. Ou seja, ela vai se manifestar em elementos radioativos e nos isótopos que são encontrados na natureza e no meio ambiente. Já a radioatividade artificial ou induzida é aquela que há intervenção humana, ou seja, ela sempre vai ser provocada através de transformações de núcleos artificiais. O homem provoca esse tipo de radiação. A gente vai falar sobre o físico francês Antoine-Henri Becquerel e sobre o seu experimento do sal de urânio, que a partir disso ele conseguiu dar o nome para a ciência, a radioatividade, e isso ocorreu em 1896. Então, nesse ano, o Becquerel ele percebeu que o sal de urânio, ok, que é esse elemento aqui, que também pode ser denominado de sulfeto duplo de potássio uranila, esse sal ele tinha uma capacidade de sensibilizar o negativo de um filme fotográfico, que era recoberto por um papel preto, ou por uma lâmina bem fina de metal. E aí, a partir desse experimento, ele percebeu que as radiações que eram emitidas por esse sal aqui, elas possuíam semelhanças com o raio-x. Então, ele conseguiu denominar que esse tipo de experimento poderia ser chamado de radioatividade.
Sobre o segundo cientista que a gente vai abordar em relação à radioatividade, vai ser um dos que teve mais peso para a radioatividade e para a construção dessa parte da ciência química. Então, a gente vai falar agora sobre a Marie Curie e como ela demonstrou que a radioatividade é um fenômeno totalmente atômico. Então, no ano de 1897, a cientista Marie Curie, a partir de estudos, identificou que a intensidade da radiação era proporcional à quantidade de urânio que existia presente nas amostras. E a partir disso ela chegou à conclusão que a radioatividade é um fenômeno totalmente atômico. Ou seja, esse fenômeno ele vai ocorrer totalmente entre os átomos e os núcleos atômicos, como demonstrado aqui nessa foto. Outro cientista que teve um peso considerável no estudo da radioatividade foi o Ernest Rutherford. Ele estudou principalmente os campos eletromagnéticos radioativos, que isso ocorreu no ano de 1897. E a partir disso, ele descobriu os raios alfas, betas e gamas, que são de extrema importância para o estudo da radioatividade. Então, no ano de 1897, o Ernest Rutherford ele criou um equipamento com o objetivo principal de estudar o campo eletromagnético das radiações. E a partir desse experimento, Rutherford concluiu que, por sofrer um desvio no campo magnético, os raios alfa e os raios betas eles vão apresentar uma carga elétrica. Já os raios gamas, que não sofrem nenhum tipo de desvio, eles não vão possuir carga elétrica. E a partir disso, ele também percebeu que os raios betas eram atraídos pela placa positiva, que tem aqui no experimento, enquanto os raios gamas eram atraídos pela placa negativa, como mostrado aqui no experimento. A gente tem aqui a placa positiva e a placa negativa, e aí os raios betas eles são atraídos pela placa positiva e os alfas são atraídos pela placa positiva. Já os gamas, que é esse em roxo, não é atraído por nenhum tipo de placa, pois ele não possui a carga elétrica. E aí ele também percebeu, a partir disso, que das três radiações vistas, a gama ela é a mais penetrante e a mais perigosa para o ser humano. Já a radiação beta, ela possui uma penetração média e a alfa, ela possui uma penetração baixa. Então, a mais nociva para o ser humano, que causa mais problemas para a gente, é a gama, enquanto a beta e a alfa causam sim alguns danos, porém é num nível menor. A partir dos estudos das radiações alfa, gama e beta, foi possível identificar algumas características. A gente tem que a radiação alfa, ela é semelhante a um núcleo de um átomo de hélio, a sua massa relativa é 4, a carga da radiação alfa ela é 2 positiva, ela possui uma velocidade de 20.000 km por segundo, o poder de penetração dela é pequeno e a sua representação sempre vai ser 4 sobre 2A de alfa ou 4 sobre 2HE, que é a representação do hélio. Nós temos aqui que a beta, sua característica é a característica de um elétron, ela não possui massa, no caso, a sua carga é negativa, no caso 1 negativo, ele possui 270.000 km por hora, no caso a velocidade, o poder de penetração é de nível médio e ele vai ser representado com 0 sobre menos 1B ou 0 sobre menos 1E, que é a representação do elétron. Já para as radiações do tipo gama, a gente tem que as características dela, porque elas são ondas eletromagnéticas, ela não tem massa relativa, ela não tem carga e a sua velocidade é de 300.000 km por hora. O seu poder de penetração é grande e ele vai ser sempre representado por 0 sobre 0y, ok? Vai falar sobre a desintegração radioativa, ou também como ela é comumente chamada, decaimento radioativo.
E aí, a desintegração radioativa é um fenômeno de transformação de um átomo em outro átomo por meio da radiação que é emitida através de um núcleo instável. No caso, o núcleo de um átomo ele é instável quando a combinação do número de prótons e nêutrons em seu interior não confere na estabilidade. De forma geral, a gente tem que um núcleo ele é instável se o seu número de prótons é igual ou superior a 84. A gente tem aqui um exemplo, a gente tem dois núcleos, um núcleo estável e um núcleo instável. O núcleo instável ele tem um excesso de energia, ou seja, ele é radioativo. Dessa forma, a gente tem que esse excesso de energia pode emitir a matéria em forma de duas partículas, que são a radiação alfa e beta, ou ele pode emitir esse excesso de energia em formas de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama. Agora a gente vai falar de forma mais específica sobre a radioatividade alfa, beta e gama. A gente tem que a radioatividade alfa, ela possui a liberação das partículas alfas do átomo, e essas partículas elas são pesadas e possuem a carga positiva mais 2, ou seja, vão existir 2 elétrons a menos no átomo. Nós temos aqui um exemplo de átomo, ele está liberando as partículas alfas, então a gente vai ter a liberação das partículas e com isso a gente vai ter menos 2 elétrons nesse átomo. E também, além disso, a gente tem que as partículas alfas, ela possui a massa igual a 4, ou seja, ela vai possuir 2 elétrons e 2 nêutrons, como é representado aqui na imagem, e ela também vai ter uma baixa capacidade de penetração na matéria. Por esse motivo, a gente pode impedir a penetração da radioatividade alfa por uma simples folha de papel. Já sobre a radioatividade beta, a gente precisa entender que é a radioatividade que acontece pela liberação das partículas betas. Esses tipos de partículas eles são leves e eles não possuem uma carga que é neutra, então a sua massa é desprezível. Além disso, a gente vai ter que as partículas betas elas são originadas através dos nêutrons estáveis e elas possuem uma capacidade de penetração na matéria maior do que a radioatividade alfa. No entanto, a gente pode perceber que na radioatividade beta, a gente não vai poder impedir ela com uma folha de papel, como acontece na radioatividade alfa, mas a gente consegue sim impedir essa radioatividade de penetrar algum tipo de material se a gente utilizar uma placa de metal. Agora a gente vai falar sobre a radioatividade gama. Na radioatividade gama, há a liberação das ondas eletromagnéticas que possuem uma frequência altíssima e ela não vai possuir nem massa e nem carga. Então, a capacidade da penetração da radioatividade gama na matéria ela é superior à da alfa e à da beta. Então, para a gente poder impedir essa penetração em algum tipo de material, é necessário utilizar muito mais do que uma placa de metal. Então, é necessário usar o concreto para impedir essas ondas eletromagnéticas. Nós temos aqui um exemplo de um átomo que ele vai estar liberando as ondas gama a partir das ondas eletromagnéticas. Então, para exemplificar de forma mais simples e mais compreensível, a gente tem aqui uma imagem onde a gente pode ver as partículas e como elas atravessam os tipos de materiais e quais impedem essa travessia. Nós temos aqui o átomo, ele está liberando aqui, no primeiro caso, a partícula alfa, e essa partícula está sendo impedida de, por exemplo, atravessar o corpo humano pela folha de papel. Já na partícula beta, ela já vai atravessar essa folha de papel e vai atingir o corpo humano. Porém, quando ela atingir esse corpo humano, ela vai ser impedida de atingir o concreto através do aço, da placa de metal que foi colocada. E já nos raios gamas, a gente vai ter que ele vai atravessar a folha de papel, vai atravessar o corpo humano, vai atravessar o aço e só vai ser impedido de atravessar algum outro tipo de material através do concreto, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais dos conceitos iniciais da radioatividade e que tenham um bom proveito nos estudos em relação a esse conteúdo.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.